Olá, crianças! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tia Silvia está aqui novamente para contar uma história bíblica, para nós tirarmos algumas lições dessa história. É uma história muito bonita e está lá na Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulos 1 e 2. Se você sabe ler, depois você pega a sua Bíblia em casa, leia. Ou se você não sabe ler, peça à mamãe, à vovó, o irmão mais velho, a irmã, para ler essa história para você. É uma história linda e nós vamos tirar muitas lições boas dessa história que serve para a nossa vida, para nós colocarmos em prática no nosso viver diário. Mas antes nós vamos orar, antes de lermos a palavra de Deus ou de começar a contar a história, vamos juntar as nossas mãos e fechar os nossos olhos e falar com Deus. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por esse momento especial em que vamos ouvir mais uma história da Bíblia, a tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco o recado que o Senhor tem para nós através dessa história. Muito obrigado por esta oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a história, como eu disse, está em Êxodo 1 e 2. E é muito importante a gente entender que tudo que está na Bíblia é real, é verdadeiro, já aconteceu ou vai acontecer. E a nossa história já aconteceu há muito tempo atrás, lá no Egito, aquela terra bem distante de nós, uma terra com muitas areias, onde tem aquelas pirâmides grandes construídas, e nós vamos estudar um pouquinho do que aconteceu lá. Sabe quem era que mandava no Egito? Faraó. Faraó era o rei do Egito e ele não era bom. Ele castigava muito o povo, ele achava que ele era o dono da terra. Lá no Egito tinham muitos deuses estranhos. Eles adoravam a natureza, adoravam as plantas, os animais, acreditavam no sol como Deus, na lua, nas estrelas. Enfim, eles acreditavam em muitas coisas que não é o nosso Deus verdadeiro. E ele castigava muito o povo. Tinha um povo no Egito que era o povo que adorava ao Deus verdadeiro, como eu e você conhecemos. E Faraó não gostava. Faraó escravizava esse povo, fazia com que eles construíssem as pirâmides, os deuses grandes, aqueles postes, ídolos grandes, para que os egípcios pudessem adorar. E os hebreus, que era o povo de Deus, trabalhavam muito no sol, na chuva, às vezes com falta de algum alimento na sua casa, mas eles trabalhavam porque Deus estava com eles. Deus sempre está ajudando, Deus sempre cuida de nós e Deus cuidava dos hebreus lá na terra do Egito. Olha o nosso versículo de hoje, ó. Porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Esse é o nosso versículo de hoje. Porque Ele tem cuidado de nós. E porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuidava também dos hebreus lá no Egito. E eles trabalhavam sob o comando de Faraó, que era mau. Mas eles não desistiam de adorar a Deus. Eles faziam os cultos, eles cantavam e assim eles trabalhavam muito, porque senão eles morriam. O faraó mandava bater muito neles, eles sofreram muito. O povo de Deus viveu no Egito muitos e muitos anos. Mas antigamente Deus também prometeu que um dia este povo seria livre. Eles iam sair do comando de Faraó, que era mau. E eles acreditavam nisso, que Deus mandaria uma pessoa para tirá-los do Egito. Então, esse povo acreditava em Deus e eles não temiam todas as coisas ruins que Faraó fazia. E lá no Egito, hoje nós vamos contar sobre uma família especial que adorava a Deus. Era a família do Anrão. Esse aqui é o Anrão e a sua esposa Joquebede, que tinha um bebê.
um menininho que se chamava Arão e uma menininha que se chamava Miriam. É uma família que morava lá no Egito, que trabalhava sob o comando de Faraó. Mas Arão e Joquebede, com os seus filhos, adoravam ao Deus verdadeiro. Então Deus estava com eles, porque Ele tem cuidado de nós. Então Deus estava cuidando também da família de Arão, de Joquebede e dos seus filhos. Um dia, Faraó percebeu que o povo dos hebreus estava aumentando demais, crescendo, 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 e Faraó começou a se incomodar com isso. E Faraó pensou, junto com as pessoas que trabalhavam lá no palácio, esse povo está crescendo muito, eles estão tendo muitos filhos, os filhos estão crescendo, estão casando, estão tendo outros filhos. O Egito está cheio desse povo hebreu. Precisamos de parar, fazer com que esse povo pare de crescer. E Faraó, naquela maldade do coração dele, porque ele não tinha Deus, ele viu que o povo estava aumentando e o povo que adorava a Deus estava crescendo, ele lançou uma lei. Nesta lei dizia que todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados no rio Nilo. O rio Nilo era um rio muito importante lá do Egito. Joguem os meninos no rio Nilo. Se for menina, podem deixar viver. Mas se forem meninos, joguem no rio Nilo. E agora? Todos os bebês que nascessem do povo que era de Deus teriam que ser mortos com aquela lei. Faraó era mau e lançou aquela lei. E agora? E a família de Arão e Joquebede? Como ia ficar? Ela tinha acabado de ter um bebezinho. Olha, ela ficou com o coração muito preocupado, muito apertado. Mas a palavra de Deus diz, porque Ele tem cuidado de nós. E vocês não acham que Deus estava cuidando da família de Arão e Joquebede? Estava. Assim como Ele está cuidando de nós hoje. Muitas pessoas duvidam que Deus está cuidando de nós. Nós estamos aí enfrentando todo esse problema, né, da pandemia do coronavírus. Mas Deus está cuidando de nós. Muitos estão muito preocupados, assim como Joquebede e Arão estavam preocupados com o bebezinho. E agora? O que fazer? Se os soldados vierem aqui e descobrirem que o nosso bebê é um menininho, vai jogar o nosso bebezinho no rio Nilo. O que vamos fazer? Assim como muitos de nós estão preocupados. O que vamos fazer? Aqueles que trabalham não estão podendo trabalhar, não é verdade? Aqueles que estudam não podem estudar. Aqueles que têm os empregados, os funcionários para pagar no final do mês, não estão podendo pagar. Mas Deus tem cuidado de nós. E Ele sempre tem uma alternativa para nós ficarmos bem. Essa é a esperança que temos quando cremos num Deus que é verdadeiro, que tudo vê e que tudo pode. E é o mesmo Deus que Joquebede adorava. Ela e Arão acreditavam em Deus. Então eles oraram a Deus, entregaram um bebezinho para Deus e eles tiveram uma ideia. Joquebede falou: Arão, eu já sei, nós vamos fazer um cesto grande, e vamos colocar o nosso bebê dentro. E nós não vamos deixar os soldados do faraó virem aqui matar o nosso bebezinho. Aí Arão pensou, Joquebede, mais um cesto? Mas vamos colocar na água? Sim, vamos colocar no rio. Vamos ver onde esse cestinho vai parar. E o nosso bebê ali, nós vamos colocar betume por dentro, que é uma massa escura, para não entrar água, e vamos fazer ele bem confortável para manter o nosso bebê seguro. Não podemos aceitar que Faraó mate o nosso bebê. E assim eles fizeram. Foram para casa, pensaram, e eles construíram aquele cestinho, um cestinho bem grande. Olha aqui o cestinho, ó. E colocaram aquele cestinho ali. E aí, quando Joquebede pensou assim, vamos colocar o bebezinho no cestinho, e Miriam, você vai olhar o cestinho.
Você vai ficar na beiradinha do rio. Onde o cestinho parar, você vai ver se o nosso bebê está seguro. Então, ela abriu o cestinho e colocou o bebezinho lá dentro e fechou. E já pensaram o coração de Joquebede? Oh, meu bebezinho. Ela ali deve ter orado a Deus, guarda o nosso bebê, não deixa que mal nenhum aconteça. E ela acreditou em Deus e fechou aquele cestinho e deixou aquele cestinho no rio e foi embora. Miriam ficou escondidinha atrás dos matos na beirada do rio para saber onde aquele cestinho ia parar. E ela ficou ali olhando. Ela sabia que o irmãozinho dela estava ali dentro. Nós temos que cuidar dos nossos irmãozinhos, não é verdade? Não sei se você que está ouvindo a história tem irmãozinho ou irmãzinha, mas temos que ter um carinho muito grande pelo nosso irmãozinho ou irmãzinha. Deus nos dá, e é tão bonito, não é? Quando os irmãos se dão bem, quando os irmãos se ajudam, se amam, não ficam brigando pelas coisas que a mamãe dá, não implicam um com o outro, e é muito importante a gente cuidar e amar o nosso irmão. E aí Miriam amava o irmãozinho dela, que estava agora dentro do cestinho, lá no rio. O que ia acontecer com aquele bebê? Mas ela sempre se lembrava da palavra de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E ela sabia, porque a mamãe dela falava com ela, o papai dela, Deus cuida de nós, Deus vai cuidar do nosso bebezinho. Então aquele bebezinho foi e parou num cantinho lá do rio. Certo dia, as amigas, junto com a princesa, a filha do faraó, elas foram lá no rio para se banhar. Lá no Egito fazia muito calor, então elas sempre iam no rio se banhar. Quando elas chegaram lá no rio, lá perto da beirada, a princesa falou: vejam, eu estou vendo um cesto diferente. E Miriam estava escondida, vendo o que ia acontecer de longe. O que será que tem dentro daquele cesto? Eu sempre venho aqui com vocês e nunca vi aquele cestinho lá. Aí pediu mais a serva: serva, traga aquele bercinho, traga aquele bercinho. Então a serva foi lá e trouxe aquele bercinho para perto dela e ela abriu aquele cestinho. Quando ela abriu aquele cestinho e viu um bebê, esse bebê não é do Egito. Eu estou vendo pelos tecidos que ele está enrolado, um cestinho. Um egípcio não ia colocar um bebezinho num cesto no rio. Por que será que esse bebê está aqui? Ah, mas ele é tão lindo. E pegou o bebezinho no colo e ficou com ele e se agradou daquele bebezinho. E Miriam só olhando e escutando a conversa delas de longe. Mas servas, agora eu tenho que cuidar desse bebê. Como eu vou cuidar desse bebezinho? Aí Miriam ouviu ela falar, se aproximou. Miriam: senhora, senhora, oi, eu sou do povo hebreu. Se a senhora quiser, eu posso arrumar uma pessoa para cuidar desse bebê. Ele deve estar com fome, né? Porque ele está chorando e o bebezinho chorava, apavorado que ele estava no cestinho, muito tempo já. E aí a princesa, filha do faraó, falou com Miriam: ah, eu quero sim, eu quero. Busque alguém para cuidar dele. Aí Miriam rapidamente correu na sua casa e falou com a sua mãe: mãe, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu com o cestinho? O cestinho virou? O seu irmãozinho está bem? Mãe, calma. Deus está cuidando de nós e Deus está cuidando do meu irmãozinho, do seu bebezinho. A princesa filha do faraó foi tomar banho no rio e achou o cestinho. E Joquebede: ah, princesa, então ela vai matar o nosso bebê, vai entregar para os guardas? Não, mãe, eu vim aqui porque ela falou para eu arrumar uma pessoa para cuidar do bebê. E eu vim buscar você para cuidar do meu irmãozinho. Olha que emoção! Deus cuidou do nosso bebê. O versículo de hoje, ó, porque Ele tem cuidado de nós. E aí Joquebede, mais depressa logo, foi lá na beira do rio com Miriam
e falou: senhora, senhora, eu sou a hebreia que pode cuidar do seu bebê. A minha filha foi me chamar e falou comigo que você precisava de uma pessoa para cuidar do bebê. Então, sim, sim. Aí a princesa deu o bebezinho para Joquebede cuidar dele, cuide dele para mim, por favor. Quando ele estiver grande, eu levo ele para o palácio. E assim, Joquebede teve de novo seu bebezinho nos braços. Ó, tia Silvia até se emociona, porque é uma história tão linda que a gente vê que Deus tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuidou daquele bebê. E aí a princesa disse: o nome dele será Moisés, porque das águas o tirei. E Moisés novamente pôde voltar a ter o contato com a sua família, com seu papai, com seus irmãos. A sua mamãe pôde cuidar dele até quando ele ficou grandinho e pôde voltar para o palácio. Assim Deus faz conosco, Deus cuida de nós. Nesse tempo em que estamos precisando tanto da ajuda de Deus, Deus tem cuidado de nós. A tia Silvia diz para você que está muito preocupado, seu papai ou sua mamãe perdeu o emprego, não se preocupe, faça como a família de Joquebede, ore. Às vezes tem alguma coisa que a gente não pode resolver, mas Deus pode. E se é para o nosso bem, Deus vai resolver. Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Já imaginaram a aflição daquela família? Colocar um bebezinho num cestinho no rio? Já imaginaram o que poderia ter acontecido? Mas Deus cuida de nós. 1 Pedro 5,7 diz isso. E essa palavra vale para mim e para você hoje, que está ouvindo a história. Deus está cuidando de você, da sua casa, dos seus pais, da sua família. Deus está cuidando nesse tempo difícil. Então confie em Deus, orem, entregue a vida para Ele. E agora é isso que nós vamos fazer, depois dessa história linda que nós ouvimos, emocionante. Deus, Ele nos compreende. O problema que nós estamos passando, Ele sabe qual é. E Ele nos atende. Aquela música que nós aprendemos domingo passado, sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração, eu sei que ouve e atende. E é isso mesmo, Deus nos compreende. Vamos cantar essa música? Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Deus sempre atende a nossa oração. Às vezes não é como nós queremos, no tempo que queremos. Deus salvou Moisés porque Deus tinha grandes planos para a vida de Moisés. Moisés foi um grande homem. Em outra história nós vamos ver mais um pouco de como Moisés cresceu e se tornou um homem e pôde lutar pelo povo dele que estava lá no Egito. E agora nós vamos orar. E você vai juntar as mãos e vai colocar aquele problema que tanto está te preocupando, para que Deus possa ouvir a sua oração e te ajudar, assim como Deus ajudou a família de Joquebede a salvar o bebezinho. E Deus vai ajudar você a se salvar do seu problema. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa história linda que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua palavra, a Bíblia, nos traz histórias tão importantes e que podemos tirar tantas coisas boas dela para a nossa vida. Hoje nós aprendemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuidou de Moisés e da família de Moisés. O Senhor orientou para que Moisés fosse salvo. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude a enfrentar os problemas que estamos enfrentando agora. Diante dessa pandemia do coronavírus, abençoe a minha família. Não permita que fiquemos com falta de nada. Não deixe faltar nada na nossa casa. Não deixe que o papai e a mamãe percam o emprego. Continue nos abençoando, porque nós cremos no Senhor, que sempre nos ajuda. Muito obrigado por mais uma história bíblica, por esse tempo em que nós aprendemos sobre o Senhor. Sempre continue do nosso lado e sempre cuide de nós. É a oração que fazemos
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela a atenção de vocês ao ouvir essa história. E domingo que vem nós voltamos com uma outra história. Deus abençoe você e a sua família. Tchau. Beijo da tia Silvia.